Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Primeira Câmara. Enquanto-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros José Ricardo Pereira Cabral, Ronaldo Chedid, o representante do Ministério Público de Contas, procurador de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Presente ainda a senhora auditora Patrícia Sarmento. Em discussão, ato número 1 da sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia 1º de março de 2016. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovado. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria de Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Processos sobre a relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo diário oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente Gerson Domingos, ilustre conselheiro relator José Ricardo Cabral, conselheiro Ronaldo Chedid, auditora Patrícia Sarmento, aqui presente. Nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém todos os pareceres oferecidos e constantes da pauta de julgamento, portanto, mantemos os pareceres. Com a palavra, o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, os processos sob a minha relatoria na pauta de hoje são os seguintes. Iniciando pelo de número 1732/2013, referente à nota de empenho número 5.858, emitida pelo Fundo Especial de Saúde do Estado e tendo como titular a senhora Beatriz Figueiredo Dobache, eu declaro regular a formalização, bem como a execução financeira da contratação em questão. Aplico multa à titular acima nominada no valor equivalente a 30 UFEMs pela remessa intempestiva da nota de empenho de despesa ao Tribunal de Contas. A seguir, temos os seguintes processos. 10.636, contrato número 47, do município de Nova Alvorada do Sul, titular senhor Juvenal de Assunção Neto. 11.024, contrato número 100/2014, do município de Rio Brilhante, titular senhor Sidney Foroni. 12.203/2015, contrato número 74/2015, do município de Maracaju, titular senhor Maurílio Ferreira Zambuja. 14.761, contrato 354/2014, do município de Dourados, titular senhor Murilo Zawitch. 888, contrato de obra número 1138, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, titular senhor Luiz Carlos Santini. 16.182, contrato número 148/2015, do município de Itaporã, titular senhor Alas Gonçalves Milfonte, e processo 15.008/2015, referente ao contrato número 50/2015, do município de Glória de Dourados, e tendo como titular senhor Arseno Atas Júnior. Declaro regular o procedimento licitatório, bem como a formalização de todos esses contratos. A seguir, temos dois processos, sendo eles de números 11.038/2014, referente ao contrato número 63/2014, do Fundo Municipal de Saúde de Rio Brilhante, titular a senhora Joana Vasconcelos Marques, e 11.093/2014, contrato número 76/2014, do Fundo Municipal de Saúde de Rio Brilhante, e tendo como titular a senhora Joana Vasconcelos Marques, onde eu declaro regular a formalização, bem como a execução financeira dos dois contratos. Processo número 11.716, trata-se do contrato número 47/2013, do município de Japorã, e tendo como titular o senhor Vanderlei Bispo de Oliveira.
Declaro regular o procedimento licitatório, a formalização, bem como a execução financeira do contrato e dos seus termos aditivos. Entretanto, aplico multa ao titular acima nominado, multas ao titular acima nominado, equivalentes aos seguintes valores: 30 UFEMs pela remessa intempestiva do termo aditivo número 1, 30 pela remessa intempestiva do termo aditivo número 2, 22 pela remessa intempestiva do termo aditivo número 3 e 30 UFEMs pela remessa intempestiva do termo aditivo número 4. Todos de 2014. Continuando, temos o processo de número 11.719, referente ao contrato número 43/2013, também do município de Japorã e, novamente, tendo como titular o senhor Vanderlei Bispo de Oliveira. Declaro regular a formalização do contrato e dos seus termos aditivos, bem como a execução financeira da contratação. Aplico multas ao titular acima nominado, nos equivalentes aos seguintes valores: 30 UFEMs pela remessa intempestiva do termo aditivo número 1, 30 pela remessa intempestiva do termo aditivo número 2, 30 do termo aditivo número 3 e 30 pela remessa intempestiva do termo aditivo número 4. Processo 119.743, referente à nota de empenho número 53/2012, emitida pelo município de Nova Andradina, titular Sr. Gilberto Garcia, e processo 160/2013, nota de empenho número 922, emitida pelo município de Nova Andradina. Declaro regular, com ressalva, a formalização das notas de empenho de despesas, com recomendação ao atual prefeito municipal que dê exato cumprimento aos prazos estabelecidos em lei para a publicação dos atos que exijam tal providência. Declaro regular a execução financeira das contratações identificadas acima. Processo 14.961, trata-se do contrato número 266/2014 do Fundo Municipal de Assistência Social de Dourados e tendo como titular a senhora Ledi Ferla. Declaro a regularidade da formalização do contrato e aplico multa à titular acima nominada no valor equivalente a 8 UFEMs pela intempestividade na remessa do contrato ao Tribunal de Contas. Processo 13.925, contrato número 22/2013, da Câmara Municipal de Naviraí, titular Sr. Cícero dos Santos, declara a regularidade do procedimento licitatório, da formalização, bem como da execução financeira do contrato. Aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 30 UFEMs pela intempestividade na remessa do contrato ao tribunal. Processo 17.674, contrato número 51/2014, do Fundo Municipal de Saúde de Juti, titular senhora Isabel Cristina Rodrigues. Considero regular a formalização do contrato. Processo 23.796, trata-se da nota de empenho número 806/2012, emitida pelo município de Naviraí e tendo como titular o senhor Zelmo de Brida. Declaro regular, com ressalva, a formalização da contratação, recomendando ao atual prefeito municipal que exija das empresas participantes dos processos licitatórios realizados pela administração municipal que apresentem a certidão negativa de débito de regularidade fiscal e trabalhista. Declaro a regularidade da execução financeira do contrato e aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 30 UFEMs pela intempestividade na remessa do contrato ao Tribunal de Contas. Processo 2402, contrato número 26/2012, do município de Japorã, titular Sr. Rubens Freire Marinho. Declaro regular a formalização do contrato, bem como do termo aditivo número 1/2012. Declaro regular, com ressalva, a formalização do termo aditivo número 2/2012, recomendando ao atual prefeito municipal que dê exato cumprimento aos prazos estabelecidos em lei para a publicação dos atos que exijam essa providência. Declaro a regularidade da execução financeira da contratação e aplico multa ao titular acima nominado, equivalentes aos seguintes valores: 30 UFEMs pela falta de remessa tempestiva do termo aditivo número 1 e 30 pela remessa intempestiva do termo aditivo número 2. Processo 2014
404/2013, contrato número 28/2012 do município de Japorã, titular Sr. Rubens Freire Marinho. Declaro a regularidade da formalização do contrato e do termo aditivo número 1/2012, bem como da execução financeira do contrato. Considero regular, com ressalva a formalização do termo aditivo número 2, recomendando ao atual prefeito que dê exato cumprimento aos prazos estabelecidos em lei para a publicação dos atos que exijam essa providência. Aplico multa ao titular acima nominado, equivalentes aos seguintes valores: 30 fermes pela remessa intempestiva do termo aditivo número 1 e 30 pela remessa intempestiva do termo aditivo número 2. Processo de número 5.021, trata-se do contrato número 1/2011 da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e tendo como titular a senhora Tânia Maragaribe. Declara a regularidade das formalizações dos 1º, 2º, 3º e 4º termos aditivos e do termo de apostila ao contrato identificado. Processo 7.453, contrato número 159/2014, do município de Dourados, e tendo como titular a senhora Marinisa Kiyomi Ngoguchi, eu declaro a regularidade da formalização, bem como da execução financeira do contrato, e aplico multa à titular acima nominada no valor equivalente a 5 fermes pela intempestividade na remessa do contrato ao tribunal. Processo 2.330, refere-se ao contrato de adesão número 30/2011, da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, e tendo como titular a senhora Tânia Maragaribe. E processo 14.398, referente ao contrato de obra número 153/2013, do município de Naviraí, titular senhor Leandro Pérez de Matos. Declara a regularidade da formalização dos dois contratos. Processo 19.010, cuida do contrato de obra número 43/2013 do Ministério Público Estadual e tendo como titular o senhor Humberto de Matos Brits. Declara a regularidade do procedimento licitatório, da formalização, bem como da execução financeira do referido contrato. Processo 16.445/2015, processo licitatório do município de Itaporã, titular senhor Wallace Gonçalves Milfonte. Declaro a regularidade do procedimento licitatório realizado por meio do pregão presencial número 60/2015. E, por fim, senhor presidente, temos o processo de número 15.566/2015, referente ao contrato número 101/2015, também do município de Itaporã, e novamente tendo como titular o senhor Wallace Gonçalves Milfonte, onde eu declaro a regularidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato e aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 30 fermes pela intempestividade na remessa do contrato ao Tribunal de Contas. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Ronaldo Chedid? Com o relator. A mesma forma também com o relator, aprovados por unanimidade o expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chedid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto os conselheiros relatores se desejam relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente, e na oportunidade solicito a retirada dos processos 9.145/2015, 9.161/2015 e 17.631/2014, os dois primeiros para reexame e o último para exclusão da proposição para aplicação de multa em virtude do falecimento do ex-prefeito municipal de Figueirão, senhor Neilo de Souza Cunha, ocorrido em 9 de janeiro deste ano. Referido, Lúcio Conselheiro. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator Ronaldo Chedid, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres, à exceção daqueles retirados por Vossa Excelência para reexame. Com a palavra o conselheiro Ronaldo Chedid, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhor conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhora auditora, servidores deste tribunal.
Os processos a cargo desse conselheiro são os seguintes: 9.371/2015, referente ao convênio número 2/2014, celebrado entre o município de São Gabriel do Oeste, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, é a obra Coping Estadual de Mato Grosso do Sul, com vistas ao suporte financeiro de R$ 121.626,03 para a realização de despesas de custeio. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto para que as contas apresentadas sejam declaradas regulares. Acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas, voto em sentido idêntico nos seguintes processos: 8.404/2015, referente ao convênio número 24.034/2014, celebrado entre a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul e o Instituto Esperança Inesp, no valor de R$ 147.700 para a realização do Prêmio Fundesporte de 2014, e no processo 18.226/2014, referente ao convênio 22.614/2014, celebrado entre a Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul e a Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande, com a interveniência da AGESU no valor de R$ 289.925,66 para o custeio das despesas com reforma e instalação de equipamentos. Processo 19.915/2014, em comunhão com o parecer do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade da execução financeira do contrato, número 1/2014, celebrado entre o município de Sonora e a microempresa Heleno Lopes dos Santos, para aquisição de produtos de confeitaria, no valor de R$ 120.723,50. Voto no mesmo sentido em relação às etapas das contratações públicas examinadas nos próximos 8 processos. 2.173/2014, formalização e execução financeira da nota de empenho número 744/2013, emitida pela Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, em favor da empresa Hospifar Indústria, Comércio e Produtos Hospitalares Limitada, 5.813/2015, procedimento licitatório pregão presencial número 9/2015, formalização e execução financeira do contrato número 25/2015, celebrado entre o município de Sonora e a empresa Campai Motors Limitada, no valor de R$ 152.500. Processo 6.554/2015, procedimento licitatório pregão presencial número 6/2015 e formalização do contrato número 22/2015, celebrado entre o município de Sonora e a microempresa Valdeir Batista de Oliveira, no valor de R$ 109.000. Processo 17.983/2014, formalização em primeiro termo aditivo do contrato administrativo número 153/2014, celebrado entre o município de Sonora e a microempresa Maria de Lourdes Petri, no valor de R$ 78.668,03. Processo 163/2012, procedimento licitatório pregão presencial número 46/2011, da formalização e execução financeira do contrato número 127/2011, celebrado entre o município de Bela Vista e a empresa Posto das Oliveiras Limitada, para aquisição de combustíveis, no valor de R$ 2.056.867. Processo 118.490/2012. Primeiro termo aditivo, formalização e execução financeira do contrato número 93/2012, celebrado entre o município de Terenos com recursos do Fundo Municipal de Saúde e a empresa de Master Comércio de Produtos Hospitalares Limitada, para aquisição de medicamentos no valor de R$ 118.019. Processo 101.811/2011, execução financeira do contrato número 49/201, celebrado entre o município de Aral Moreira e a empresa Maracaju Engenharia e Empreendimentos Limitada, para pavimentação asfáltica em diversas ruas do município, no valor de R$ 348.468,61. Processo 94.646/2011, execução financeira do contrato de obra número 111/2011, celebrado entre a AGESU e a empresa Enerpav GS Limitada, para construção de galeria pluvial na rotatória da Avenida Teodoro Sativa, no município de Bela Vista, no valor de R$ 239.176,82. Os 4 processos seguintes tratam de contratações públicas que, a despeito de terem sido realizadas em conformidade com as normas legais pertinentes,
tiveram documentos remetidos intempestivamente à fiscalização desse Tribunal de Contas, razão pela qual acompanho os pareceres do Ministério Público de Contas e voto para que sejam declaradas regulares com ressalva, propondo a aplicação de multa aos responsáveis nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso 1, alineado ao regimento interno e na forma do provimento 2/14 da Corregedoria deste Tribunal. São os processos 3.223/2015, referente à formalização do contrato 161/2014, celebrado entre o município de Alcinópolis e a empresa de pequeno porte PCF, Marola Cartuchos Eireli, para aquisição de materiais permanentes no valor de R$ 109.085. Multa ao prefeito municipal de Alcinópolis, senhor Ildomar Carneiro Fernandes, em valor correspondente a 30 alfermes pela remessa intempestiva do contrato. Processo 16.599/2014, referente ao procedimento licitatório pregão presencial número 27/2014 e a formalização do contrato número 75/2014, celebrado entre o município de Coxim, com recurso do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social, e empresa de pequeno porte Coxim Gás Comércio Limitada, para aquisição de botijão de gás liquefeito no valor de R$ 79.061,19. Multa ao prefeito municipal, senhor Aloísio Cometic São José, em valor correspondente a 30 alfermes, pela remessa intempestiva dos documentos referentes à formalização do termo de contrato. Processo 7.277/2013, referente ao procedimento licitatório convite número 9/2013, a formalização e execução financeira do contrato administrativo número 15/2013, celebrado entre o município de Miranda e a microempresa Embutidos Tradição Limitada, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, no valor de R$ 78.371,70. Multa em valor correspondente a 30 alfermes, a senhora Juliana Pereira Almeida, prefeita municipal. Por último, em relação à matéria tratada no processo 8.656/2014, deixo de acolher o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e, nos termos das disposições legais e regulamentares já indicadas na proposta de julgamento, voto pela regularidade do procedimento de inexigibilidade de licitação da formalização e execução financeira do contrato administrativo número 70/2014, celebrado entre o município de Sonora e a microempresa Josenildo D. Pereira Produções, com ressalva pela ausência da cópia da proposta apresentada pela empresa contratada, razão pela qual propõe a aplicação de multa ao ordenador de despesas, senhor Yuri Peixoto Barbosa Valês, em valor correspondente a 50 alfermes. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento dos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados dos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral? Com o relator. Da mesma forma, o relator, aprovado por unanimidade do expediente. Processo sobre a relatoria desses conselheiros, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo diário oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os quais relatarei em bloco. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres emitidos. Passo a relatar meus relatórios e votos. Senhores conselheiros, nosso representante do Ministério Público, doutor João Antônio, servidores dessa casa, em especial as mulheres, meus parabéns pelo dia. Iniciando pelo processo número 2.930/2015, da prestação de contas do convênio número 20.654/2012, concedido pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, a entidade Federação dos Deficientes Físicos de Mato Grosso do Sul, titular Flávio da Costa Brito Neto, declarar regular e aprovar com ressalva a prestação de contas do convênio e aplicar multa de 30 alfermes ao titular acima nominado, em virtude da remessa intempestiva de documentos do convênio para exame desta Corte de Contas. Nos próximos 3 processos de prestação de contas do convênio, de processo de número 4.107/2014, do convênio 02/2013,
concedido pelo Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste, à entidade Grupo Espírita Allan Kardec, titular Adão Unírio Rolim, do processo 4.786/2014, do convênio número 2/2013, concedido pelo Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, à entidade Comunidade Coldpin, São Francisco de Assis, titular Sônia Monteiro Caldeluro, e do processo 10.103/2015, convênio termo de ajuste de número 17/2014, concedido pela Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, à entidade APAI de Chapadão do Sul, titular Luiz Felipe Barreto de Magalhães, declarar, com fundamento do inciso 1º do artigo 59 do artigo 60 da Lei Complementar nº 160/2012, as regularidades de aprovação das prestações de conta dos convênios e termo de ajuste acima identificados. Nos próximos 3 processos de prestação de contas de contrato, termo de permissão de uso, concedido pela Agência Municipal de Transporte de Trânsito de Campo Grande, titular José Joaquim da Silva Filho, Rudel Espíndola Trindade e Jean Saliba, do contrato número 17.036/2004, do contrato termo de permissão de uso número 10/2004, celebrado com o senhor Manuel Rodrigues de Lima Filho, do processo 17.039/2004, do contrato termo de permissão de uso de número 09/2004, celebrado com a empresa Estação Lanches Limitada, e do processo 17.040/2004, do contrato termo de permissão de uso de número 08/2004, celebrado com a mesma empresa acima nominada. Em todos os processos acima identificados, declarar regulares as fases de formalização do primeiro e segundo termo aditivo, com ressalvas pela intempestividade das suas publicações e remessa a esta Corte de Contas. Segundo, regulares as respectivas etapas de execução financeira dos contratos e, finalmente, aplicar em cada um dos sobreditos processos multa de 30 alfermes ao titular, senhor Rudel Espíndola Trindade Júnior, em virtude da remessa intempestiva do primeiro termo aditivo de cada contrato, e de 30 alfermes ao senhor Jean Saliba, motivada nas intempestividades das remessas do segundo termo aditivo de cada contrato. No processo 119.805/2012, do processo licitatório pregão presencial de número 23/2010, instaurado pela Prefeitura Municipal de Maracaju e a microempresa concorrentes Água Branca Distribuidora de Produtos Limitada e outras, titular Celso Luiz da Silva Vargas, declarar irregular a etapa de licitação do pregão presencial e aplicar multa de 50 alfermes ao titular acima nominado e recomendar ao atual ordenador de despesa que evite incidir nas mesmas impropriedades aqui detectadas. No processo 12.454/2012, processo licitatório pregão presencial de número 61/2014, instaurado pela Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, a microempresa participante Infortec Informática Limitada, JHD da Silva e Companhia Limitada, Maria Aparecida Berne da Silva, PCF, Marola Cartuchos Eireli, Cícero Fernandes Eireli e a Empresa de Pequeno Porte de Comércio de Produtos e Equipamentos Limitada, sendo titular Luiz Felipe Barreto de Magalhães. Declarar regulares as etapas de licitação do pregão presencial, bem como as fases de formalização dos contratos celebrados com as 6 empresas identificadas acima e remeter o processo à terceira inspetoria para acompanhar as respectivas fases de execução das despesas contratuais. No processo número 4.332/2014, um processo licitatório pregão presencial de número 27/2014, instaurado pela Prefeitura Municipal de Brasilândia, empresa adjudicadas Itapeças Comércio e Serviço Limitada, Mercodiesel Comércio de Peças Automotivas e Serviço Limitado, Autopeças Roquete Limitada, Trator e Peças Limitada e a microempresa José de Melo Mendes, titular Jorge Justino Diogo. Declarar regular com ressalva as etapas de licitação do pregão presencial número 27/2014 e aplicar multa de 30 alfermes ao titular acima nominado, motivado na constatação da ausência da lei autorizativa do veículo de divulgação dos atos do órgão. Após comunicado o resultado deste julgamento, aos interessados remeter o processo à terceira inspetoria para analisar as fases subsequentes, formalização de contratos e respectivas execuções financeiras.
do processo 8.323/2012, do contrato número 507/2011, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Dourados, Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, e a empresa COD Sende Otorrinolaryngologia, difícil, Dourados Limitada, titular Silvia Regina Bosso Souza, declarar regular a fase de formalização do contrato e regular com ressalvas a etapa de formalização do primeiro termo aditivo e aplicar multa de 15 UFERMs a titular acima nominada em virtude da intempestividade da remessa dos elementos do termo aditivo. Após comunicado o resultado desse julgamento aos interessados, encaminhar o processo às terceiras inspetoria para analisar a fase de execução financeira. Do processo 8.383/2012, do contrato número 9/2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rochedo e a microempresa Alto Posto Casa Nova Limitada, titular Dom Pedro Arantes, declarar regular a fase de licitação do pregão presencial, declarar regular com ressalva a etapa de formalização do contrato, declarar regular a etapa de execução financeira das despesas e aplicar multa de 30 UFERMs ao titular acima nominado em virtude da ausência de comprovação da publicação do termo de rescisão contratual. Nos próximos 5 processos de contratos de obra, dos quais foram examinadas as etapas de licitação e de formalização dos respectivos instrumentos. Do processo 19.067/2012, do contrato de obra do 91/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Figueirão e a empresa 3AN Serviço de Agronomia e Engenharia Limitada, titular Getúlio Furtado Barbosa, do processo 24.823/2012, do contrato de obra número 37/2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Alcinópolis e a microempresa BCP Ambiental Limitada, titular Alcino Fernandes Carneiro, do processo 13.966/2014, contrato de obra de número 2.655/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Costa Rica e a empresa construtora BIC Limitada, titular Valdeli dos Santos Rosa, do processo 622/2013, contrato de obra número 151/2012, celebrado entre a Sanesul de Mato Grosso do Sul e a empresa com construtora de obras Mato Grossense Limitada, titular José Carlos Barbosa, do processo 3.554/2015, do contrato de obra 2.750/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Costa Rica e a microempresa Luiz Carlos Machado, titular Valdeli dos Santos Rosa, declarar regulares as fases examinadas nos contratos acima identificados e, após feitas as comunicações de estilos interessados quanto ao resultado desse julgamento conjunto, encaminhar o processo à Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente para análise das respectivas etapas de execuções financeiras das despesas contratuais. Nos próximos 3 processos de atos de registro de preço, nos quais foram examinadas as etapas de licitações dos pregões presenciais e formalizações das respectivas atas. Do processo 6.360/2015, ata de registro de preço número 01/2015, celebrada entre a Prefeitura Municipal de Aparecido Taboado, na modalidade de pregão presencial, no qual sagrou-se vencedora a microempresa Gleice Pontal, titular José Robson Samara Rodrigues de Almeida. No processo 4.722/2014, ata de registro de preço número 08/2014 do pregão presencial de número 30/2014, realizada pela Prefeitura Municipal de Paranaíba, a microempresas participantes Forne e Mariano Limitada, Sosmaster Informática Limitada, titular Diogo Robalim de Queiroz, do processo 10.291/2014, da ata de registro de preço número 15/2014, pregão presencial número 67/2014, do qual participou a microempresa Sosmaster Informática Limitada, realizada pelo mesmo órgão titular acima nominado, declarar regulares as fases de licitações dos pregões presenciais e das formalizações das atas de registro de preço e, após comunicados os resultados desses julgamentos conjuntos aos interessados, encaminhar os processos à terceira inspetoria para análise das respectivas etapas posteriores. No processo 22.270/2012, contrato de obra número 48/2012, celebrado entre a Sanesul de Mato Grosso do Sul, Sociedade Anônima e a empresa com Geoconstruções de Comércio Limitada, titular José Carlos Barbosa,
declarar regulares as fases de formalização dos termos aditivos e da execução financeira da despesa contratual. Nos próximos 3 processos de contrato de obras, os quais foram examinados as suas fases de licitações de formalização, sendo o processo 3.071/2013, do contrato de obra número 62/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Alcinópolis e o senhor Laerte Moraes Carneiro, titular Idomar Carneiro Fernandes. Processo número 10.051/2014, do contrato de obra número 148/2013, celebrado entre o mesmo órgão e titular acima nominado e a empresa Pactual Construção Limitada. Do processo 6.229/2014, do contrato de obra número 118/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Coxim e a empresa CBB Indústria, Comércio e Asfalto Engenharia Limitada, titular Aloísio Cometic São José, declarar regulares com ressalvas etapas examinadas dos contratos acima identificados e aplicar multa de 30 alfermes a cada um dos titulares acima nominados, motivadas pela constatações de intempestividade das remessas de peças das contratações para exame desta Corte de Contas. No processo 16.372/2013, do contrato de obra número 26/2013, celebrado entre a Sanesul de Mato Grosso do Sul, Sociedade Anônima, e a empresa AJ Engenharia e Construção Limitada, titular José Carlos Barbosa, declarar regulares com ressalva as fases de licitação e de formalização do contrato e seu termo aditivo, e regular a etapa de execução financeira das despesas contratual, com aplicação de multa de 30 alfermes ao titular acima nominado, em virtude da remessa intempestiva de documentos da contratação para exame desta Corte de Contas. No processo número 6.327/2010, do contrato de obra número 108/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sidrolândia e a empresa Belter Construção Limitada, titular da Autofiusa, declarar regular a fase de execução financeira do contrato. No processo número 6.405/2008, ato de registro de preço, adesão à ata de registro de preço de número 30/2003, da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul, realizada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e a empresa classificada MM Indústria, Comércio e Alimentos Limitada, titular Carlos Alberto Negreiro Saíde Menezes, declarar a regularidade dos atos praticados no procedimento de adesão do IMASU à ata de registro de preço de número 30/2003 da Secretaria de Administração de Mato Grosso do Sul e comunicar o resultado desse julgamento aos interessados. E, finalmente, nos próximos 3 processos de atos de registro de preço, nos quais foram examinadas as respectivas fases de licitação dos pregões presenciais e formalização das atas. No processo 348/2013, ata de registro de preço de número 02/2012, do pregão presencial número 37/2012, realizado pela Prefeitura Municipal de Alcinópolis, como titular Alcino Fernandes Carneiro, do processo 14.077/2014, ata do registro de preço de número 27/2014, pregão presencial de número 100/2014, no qual participou a empresa de pequeno porte Pugliese e Cospedes Limitada, realizada pela Prefeitura Municipal de Paranaíba, titular Diogo Robalim de Queiroz, no processo 1717/2014, ata de registro de preço número 3/2014, do pregão presencial de número 5/2015, do qual participaram as microempresas Juscelma Alves de Assis de Alcazaz e Mara Rossi Rodrigues de Almeida, Furquim, realizada pela Prefeitura Municipal de Aparecida da Boate, titular José Robson Samara Rodrigues de Almeida. Declarar regulares com ressalvas as etapas de licitação dos pregões presenciais e das formalizações das atas de registro de preço e aplicar multa de 30 alfermes a cada um dos titulares acima nominado no primeiro e terceiro processo no primeiro e terceiro processo, e de 20 alfermes ao titular do segundo processo, em virtude das suas falhas configuradas nas remessas intempestivas e documentos para exame desta Corte de Contas. Após comunicação individual do resultado desse julgamento conjunto aos interessados, encaminhar os respectivos processos à terceira inspetoria para análise das correspondentes fases de execução das despesas dos contratos derivados das referidas atas. São os meus votos.
Em discussão, os relatórios e votos desse conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Como vota o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral? Acompanho o relator. Como vota o conselheiro Ronaldo Chedid? Com o relator. Aprovados por unanimidade, vai ao expediente. Encerrada a pauta dos julgamentos dos processos, passamos à fase das comunicações diversas, com a palavra os senhores conselheiros e representante do Ministério Público Contas para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais vendo a tratar, essa presença vai encerrar a presente sessão ordinária da primeira Câmara, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.